mulher, reconhecendo a sua necessidade, deixou o seu cântaro e foi proclamar quem ela achou. E a Bíblia nos diz que ela disse às muitas pessoas quem ela havia encontrado. Ela encontrou o Cristo. E o que eu gostaria de dizer a respeito de tudo isso é que não importa o pecado, não importa as atitudes que nós tenhamos feito, não importa os erros que nós tenhamos cometido antes do encontro com o Senhor Jesus. Isso não importa. Porque o Senhor Jesus está pronto a satisfazer todas as nossas necessidades e pronto a perdoar todo e qualquer pecado. Agora existiram outras pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas tiveram atitudes diferentes. Vamos ler Lucas capítulo 23 e nós iremos ali observar uma pessoa muito distinta aos olhos da sociedade, muito respeitada por todos, mas que não teve uma atitude como uma dessas outras pessoas que nós encontramos. Herodes. Nós iremos dar um adjetivo a Herodes. Diremos que ele é o rei. Capítulo 23, versículo 6. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ele ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum milagre. Herodes se alegrou, ele ficou contente. Jesus está aqui, eu tenho uma oportunidade de falar com ele, eu tenho uma oportunidade de ouvi-lo. Jesus está aqui, ele se encontrou com ele. Mas infelizmente a intenção de Herodes não era a mesma intenção de Zaqueu, nem era a mesma intenção da mulher. A intenção de Herodes era ouvir ou ver fazendo algum sinal. Eu comentei certa vez que Herodes queria ver um showzinho. Herodes não queria ter um contato com o Senhor Jesus. Ele queria ver um showzinho. Ele queria ver, sei lá, a gente está indo. Ele queria ver um líquido com ouro, ou um óleo ungido, ou... É isso que Herodes procurava. Mas não era isso que o Senhor Jesus tinha para oferecer. A Bíblia nos diz que quando Herodes percebeu, ele tomou uma atitude. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fez o vestício de um anjo aparatoso e o devolveu a Pilatos. Agora existe uma pergunta que é pertinente a todos nós. O que nós buscamos? A todos nós o Senhor Jesus tem se apresentado, tem se colocado à disposição de satisfazer a verdadeira necessidade da nossa alma, dando-nos e trazendo a nós a salvação eterna. Mas o que será que realmente nós procuramos? O que será que realmente nós desejamos? É a salvação para a nossa alma? Ou nós teremos, ou temos a atitude que também Pilatos teve, de desprezo e de escárnio? Apesar de Herodes ser um rei, que boa característica, né? Um nobre, poderoso, tinha tudo quanto ele queria. Ele não reconheceu aquilo que lhe faltava. A salvação para a sua alma estava à sua disposição, mas ele rejeitou.
Existe um outro homem ainda que na palavra de Deus se encontrou com o Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 10 nós podemos ver sobre o jovem. Esse jovem também tinha uma boa característica. A Bíblia nos diz que ele era rico. O jovem rico. Ele tinha muitas propriedades, a Bíblia nos diz. Ele tinha dinheiro, ele tinha mordomos. Ele não tinha preocupações. Não tinha essa de, estou precisando de comprar uma calça. Ih, rapaz, mas esse mês não vai dar. Não tinha isso com ele. Estou precisando de comprar. Não. Aquilo que ele queria, ele tinha. Aquilo que ele precisava, ele conseguia. E ele tinha uma preocupação. Eu preciso garantir a vida eterna. Tudo eu já tenho. Agora eu preciso garantir o meu futuro eterno. Ele tinha essa preocupação. E a Bíblia nos diz que ele correu na presença do Senhor Jesus. E ali naquele momento, ele também teve uma boa atitude. Ele se ajoelhou na presença do Senhor e perguntou: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Esse homem, ao contrário de Herodes, ele sabia da sua verdadeira necessidade. A Bíblia nos diz que Jesus amou aquele homem. A Bíblia diz: citando-o, o amou. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou somente aquele homem, Ele amou a mim e a você. Ele ama a mim e a você. E Ele tem a mesma proposta que fez aquele homem. Ele tem feito a mim e a você. Ele tem ofertado a vida eterna. O Senhor Jesus percebeu que aquele homem, apesar de estar procurando a vida eterna, não estava disposto a aceitar o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ele queria o Senhor Jesus, mas ele queria as riquezas também, porque as riquezas garantem para ele aquilo que o Senhor Jesus não poderia dar. Que estranho! Não é isso que nós estamos falando nessa noite. O que nós temos proclamado é que o Senhor Jesus traz tudo, porque quem acha Cristo acha tudo, acha satisfação, acha paz, acha contentamento, acha riquezas eternas, espirituais. E quando o Senhor Jesus ofereceu a salvação unicamente nele, aquele homem, a Bíblia nos diz, foi embora triste. E quantos não se encontram na mesma situação nos nossos dias, não é? Tristes, porque não há satisfação para eles. Depressivos, porque não há contentamento. Angustiados, ansiosos, porque não há o que satisfaça-os. Não há riqueza suficiente, não há conhecimento suficiente, não há posse suficiente. Mas para todos esses nós temos algo que pode satisfazer. Nós temos o Senhor Jesus. Aquele homem, Zaqueu, o corrupto, se encontrou com o Senhor Jesus. E depois do seu encontro, nós podemos dar um outro adjetivo: Zaqueu, o Filho de Deus. Aquela mulher chamada adúltera pela sociedade, após o encontro com o Senhor, nós podemos dar um bom adjetivo para ela: a mulher de Deus que testemunha do Senhor. Mas estes homens, que por terem boas posses deste mundo, se encontraram no Senhor Jesus e tinham bons adjetivos, nós podemos dar outros adjetivos para eles. Homens que rejeitaram o Senhor e se encontraram em situação de necessidade eterna e que infelizmente jamais será satisfeito.
O meu desejo para a vida de todos nós, irmãos, é que nós reconheçamos que nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos única e exclusivamente dele. Porque quando nós assim fizermos, nós encontraremos tudo o que nós verdadeiramente precisamos. Então eu gostaria de repetir o título para encerrar. Quem acha Cristo, acha tudo. Amém.